Lucas, capítulo 15, versículo de 8 a 10. É uma parábola que o Senhor Jesus Cristo contou, uma parábola bem conhecida. E eu creio que o Senhor, Ele quer falar conosco hoje, porque a palavra dEle, ela se renova. E você pode já ter escutado mensagens, mas eu creio que Deus tem algo novo nessa noite para o seu coração. Diz assim a palavra de Deus: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente ou diligentemente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Baixe sua cabeça e peça a Deus agora que fale ao seu coração. Deus está aqui. Deus quer falar com você. Eu não conheço a sua vida, a sua história, mas Deus conhece. Deus sabe o que você precisa nesta noite. E Ele quer trazer uma palavra ao seu coração. Pai, nós estamos aqui em tua casa, já ouvimos tua voz e queremos agora, através do poder da tua palavra, que tu fales conosco. Aquilo que tu tinhas no teu coração quando tu contastes esta parábola, esta história, que tu possas revelar a todos nós que aqui estamos. Selamos este lugar com o sangue poderoso de Jesus. Age livremente através do teu Espírito Santo em nossas vidas. Que caiam por terra todas as barreiras, tudo aquilo que não vem de ti. E que somente o teu nome livremente seja glorificado nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Queridos, nesta noite eu quero falar sobre a procura da dracma perdida. É interessante que Jesus Cristo, Ele estava caminhando já a caminho da cruz, quando Ele começa a contar essa série de parábolas. É como se ele sabia que a sua hora estava perto de chegar, e Ele queria dar as pérolas do seu ensinamento. Quando a gente sabe que vai morrer ou vai passar por uma dificuldade, ou se a gente vai fazer uma cirurgia ou qualquer coisa assim, a gente fala com a família, a gente diz um bocado de coisa para eles, porque a gente pensa até que pode morrer. Então a gente dá o melhor do nosso coração. E Jesus Cristo estava contando aquelas parábolas, e foi uma parábola tipo tripla, porque ele fala primeiro da parábola da ovelha perdida, depois ele fala a parábola da dracma perdida, essa que nós acabamos de ler, e depois a palavra do filho pródigo, aquele que também volta. E eu queria perguntar, você não precisa responder, mas quem aqui já perdeu, não é? Tem essa pergunta: quem já perdeu alguma coisa que tinha valor para você? Levanta a mão. Uma coisa que tinha muito valor. Você pode até nem lembrar, mas você já perdeu. Quando era criança, que você nem lembra. Talvez aquele ursinho, aquela bola que desapareceu e você chorou. A chupeta. Né? Gemerson falou, é verdade. Quantas crianças sofrem, choram quando perdem a chupeta, e quando a mãe também esconde a chupeta para tirar de vez. Mas todo mundo já perdeu alguma coisa de muito valor. A dracma grega era uma moeda de prata que tinha praticamente o mesmo valor do denário. A gente já ouviu falar do denário aqui, né? E tanto a dracma como o denário, que era romano, ele tinha um valor muito bom, que na verdade era o valor de um bom salário de um trabalhador de um dia. Não era qualquer trabalho, mas um bom salário de um dia valia um denário ou uma dracma. Aquela época que de Jesus viveu aqui na terra, e dessa história dessa mulher, uma época de extrema pobreza.
A Palestina estava sendo varrida pela pobreza, o povo sofria diante dos grandes e duros impostos cobrados por Roma, e apenas existia uma casta, alguns que eram podemos dizer assim, das famílias mais ricas, ou a casta dos fariseus, nem tanto, mas os saduceus, eles eram mais ricos, mas o povo, em geral, era um povo de muita pobreza. As casas eram casebres que não tinham nem janela, as casas pobres daquela época. Só tinha porta que entrava a luz. E se você entrasse dentro de casa e quisesse procurar alguma coisa, você tinha que acender uma candeia. Não é como as casas de hoje, que são frescas, ventiladas, com várias janelas. Não era assim. Os estudiosos falam de 2 significados dessa parábola. Alguns dizem que aquela mulher, ela era muito, mas muito, muito pobre. E que ela tinha economizado a sua vida todinha 10 dracmas. Haja pobreza, porque na vida toda ela só tinha economizado 10 dracmas. E que ela havia perdido uma, e perdendo uma, ela ficou desesperada, porque na verdade era 10%. Mas tem também outros estudiosos dizem que Jesus Cristo, quando contou a parábola das dracmas, que ela tinha 10, é porque as mulheres ali na Palestina, no Oriente, também usavam um ornamento na cabeça, e que constava de 10 moedas, 10 dracmas, e aquele ornamento só tinha o verdadeiro valor se tivesse as 10. Simbolizava a fidelidade de uma mulher casada. Então, ela tinha que ter as 10 moedas na sua cabeça. Perdendo uma, mostrava que ela não tinha sido tão cuidadosa, e talvez ela estivesse sendo infiel ao seu esposo. Veja só, querido, então aquela dracma para aquela mulher era algo muito, muito, muito importante. É tanto que quando ela acha, ela chama as suas amigas todas e dá uma festa, como dizendo: olha, agora eu achei novamente minha dracma que estava perdida. Houve agora a solução. O ponto central desta parábola é que quando alguém valoriza muito alguma coisa, se a pessoa vem a perder esta coisa que ela valoriza tanto, essa pessoa, ela procura diligentemente, atentamente, até encontrar. E quando encontra, se alegra, se regozija e dá uma festa. Na verdade, esse é o ponto central que o Senhor Jesus Cristo queria ensinar. Para que haja a procura pela dracma, aquele que perdeu vivencia pelo menos 3 fases. Quando alguém perde algo importante, ele vivencia 3 fases. Aquela mulher, ela vivenciou 3 fases na sua vida. A primeira fase, a fase da perda da dracma. Como todo mundo levantou aqui a mão, todo mundo já perdeu alguma coisa. E é interessante que às vezes a gente perde sem nem notar que perdeu. Quem aqui já perdeu uma carteira? Quem já perdeu um dinheiro que você pensa que colocou no lugar, cai sem você nem ver? Quando a gente perde, nem sempre é por descuido. Às vezes é porque um acidente, sem querer você perde alguma coisa. E a primeira fase dessa perda, a procura da dracma, é a perda, porque a gente não pode procurar aquilo que a gente não perdeu. Aquilo que a gente tem, ninguém procura, não é verdade? Então a primeira fase é a perda da dracma. E aquela mulher, o que eu acho interessante é que ela perde e ela valoriza aquela perda. Ela não espera, por exemplo, perder mais outras dracmas para procurar. Ela perde a perda da dracma. E o que seriam essas perdas dentro da nossa família? Hoje que nós estamos vivendo o culto da família, que a gente pode pegar a palavra e à luz da palavra nós pensarmos em algumas perdas que nós temos tido na nossa família, e que muitos já perderam 1, 2, 3, 4, 5 dracmas, coisas importantes na sua família, e não tem se preocupado em achar. Nós não podemos achar que o caos é algo natural.
Você pode dizer assim: ah, mas a minha família está melhor do que a de fulano, do que de Beltrano. A família é projeto de Deus. Você tem como alvo e deve ter a família proposta pelo Senhor. E que o Espírito de Deus que está nesse lugar possa estar falando ao seu coração quantas dracmas ou qual a dracma que você perdeu já na sua família. Eu estava orando e pedindo ao Senhor, e Deus falou no meu coração que essas dracmas na nossa família poderiam ser valores estabelecidos por Deus para a nossa vida. Deus, quando criou a família, Ele estabeleceu valores para ela. E nós não podemos perder e deixar passar, porque é dádiva de Deus, é projeto de Deus. Ele estabeleceu alguns valores que, se nós percebermos que perdemos, devemos correr e procurar até achar. Amados, é interessante o significado das dracmas, dado por esses estudiosos que estudam a cultura e tudo mais. Esse significado era que, tendo as 10, significava fidelidade. Como diz Tiago, eu coloquei até aqui: pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Daí a urgência de, mesmo perdendo uma dracma apenas da sua casa, dos valores estabelecidos por Deus, você procurar até achar. Porque se perder um, já está quebrado. E nós não podemos aceitar de braços cruzados sem lutar pela nossa família, lutar pelos valores estabelecidos por Deus para a nossa casa. Quais os valores que o Senhor estabeleceu para nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, para nós que temos uma família, e que esses valores hoje estão tão distantes? Hoje nós estávamos com os jovens e adolescentes pela manhã, e eu estava dizendo, como o pastor tinha falado quando pregou pela manhã, sobre a pós-modernidade, e a gente está vivendo essa época que todos os valores são relativos, mas os valores de Deus são absolutos. Aquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida, para a nossa família, são absolutos. E nós não podemos perder sem correr atrás, sem ir procurar, até que venhamos achar. O primeiro valor que nós temos como servos do Senhor, se você já aceitou o Senhor Jesus Cristo, é de exclusividade. A palavra do Senhor em 1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. E eu pergunto, na sua casa, na sua família, vocês estão vivendo exclusivamente para o louvor da glória de Deus? Ou o tempo que vocês têm é tão dividido, mais dividido do que muitas pizzas quando se reúnem muitos amigos? E você às vezes não dá nem a 10ª parte do seu tempo para o Senhor. Porque se a gente desse a 10ª parte, seria 2 horas e 40 minutos num dia para a gente passar na presença do Senhor. Você tem vivido com exclusividade para o seu Senhor? Jesus Cristo, quando morreu na cruz, Ele morreu para nos fazer povo exclusivo seu. É interessante como, se alguém faz parte de um grupo muito importante, ou de um grupo estrangeiro, ou trabalha numa empresa e que se sente parte daquele grupo, diz, cheio, com a boca cheia, eu faço parte do grupo tal. Se tem uma família que tem alguma coisa, é da minha família. E nós somos propriedade exclusiva de Deus, porque fomos comprados pelo sangue de Jesus. E nós não podemos dividir a nossa vida com outras coisas. Há tempo para todas as coisas, mas Deus sabe onde está o nosso coração. E eu pergunto, na sua casa, na sua família, o coração de vocês é exclusivo do Senhor? Segundo valor, pureza. Nós vivemos num mundo, queridos, que a imoralidade tem estado de uma forma solta.
As pessoas, elas são amantes de si mesmas. E a palavra de Deus é muito clara quando diz em 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 e 5 e versículo 7 e 8, diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu corpo de maneira santa, honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito. Quando nós não rejeitamos a imoralidade, quando nós não rejeitamos a impureza, a Bíblia diz que até palavra torpe deve estar longe de nós. E hoje os gracejos, as brincadeiras, as piadinhas nas redes sociais, e o povo ainda curte. O Senhor disse que isso deve estar longe de nós, porque nós fomos santificados e nós devemos viver para a pureza, porque a Bíblia é muito clara. Deus não mudou. Deus é santo, santo, santo. E Ele diz: sede santos como eu sou santo, porque nós somos de propriedade exclusiva dEle. Terceira dracma que nós temos perdido como valores estabelecidos por Deus é a verdade. Amados, vivemos numa época da mentira. E a Bíblia diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. O povo inventa hoje mentira branca, mentira azul, mentira rosa, mentira não sei o quê, mentira para ajudar o outro, mentira de um amigo. Mentira é mentira. Jesus Cristo diz: seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. E a mentira tem tomado conta das famílias. Os pais dizem que os filhos não devem mentir, mas os filhos veem os seus pais mentindo. Mentindo ali na rede social, mentindo dizendo que não está em casa, mentindo dizendo que diga no telefone. Mentindo. Para Deus, mentira, ela pode ser grande ou pequena, é mentira. E Jesus Cristo foi muito claro quando disse que o pai da mentira é o diabo. Mas Ele disse: eu sou a verdade. Nós precisamos procurar essa dracma que na sociedade pode estar perdida. Como ontem algumas pessoas viram aquele desenrolar do Senado. Que vergonha para a nossa nação. A mentira está assim a passos largos. E cada vez que eu oro pela nossa nação, eu tenho dito: Senhor, mostra tudo que é vergonhoso, mostra, para ver se o povo cora de vergonha e nós podemos mudar a nossa história. Eu estava fazendo compra no supermercado e quando ia passando numa seção, aí a mulher, e uma senhora passando também perto, aí ela disse: olha só, o pessoal fala dos políticos, mas vê, tinha um potinho de iogurte. A pessoa tomou, deixou com a tampinha assim em cima, meio aberto, tomou todinho e foi embora. Aí se fala dos políticos que roubam, mas aí rouba a caneta de alguém que pede emprestado, não devolve mais. Entra no supermercado, vão tirar aquilo ali, está aberto mesmo, outra pessoa vai tirar. Precisamos resgatar a verdade, porque Jesus Cristo, Ele é a própria verdade. Um outro valor que está perdido em nossas famílias é o sacerdócio real. Quando Ele diz que nós somos sacerdócio real, Ele está querendo dizer que nós temos livre acesso a Deus. E se temos livre acesso a Deus, devemos orar. A Bíblia diz: orai continuamente. Diz em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz: orem constantemente, ou orem sem cessar. Tiago também diz no capítulo 5, versículo 16: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. O diabo tem tentado roubar o nosso tempo, roubar a nossa atenção com entretenimentos, porque a geração e o mundo que nós vivemos hoje é do entretenimento, e ele tem feito isso para tirar o nosso tempo de estarmos com Deus.
Mas Deus, Ele sabe. Você pode até dizer que não tem tempo para orar. Não há um altar de adoração e de oração dentro da sua casa, da sua família. E eu pergunto, seus filhos têm visto você orando? Seus filhos têm visto você de joelho? Seus filhos têm visto você lendo a Bíblia? Seus filhos têm visto você em todo o tempo cantando, louvando a Deus, ouvindo mensagens? Precisamos resgatar, procurar com afinco, diligentemente, este valor estabelecido pelo Senhor. Também a justiça. O Senhor Jesus Cristo disse que nós devemos ter fome e sede de justiça. Efésios capítulo 4, versículo 24 e 25 diz: a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Nós somos chamados, fomos criados para viver em justiça. E se o mundo é injusto, você não deve usar da mesma moeda, sendo injusto com os outros. O mundo foi injusto comigo, minha mãe foi injusta comigo, meu pai foi injusto comigo, e agora você também é injusto com os outros. Mas nós fomos chamados para viver em justiça e em santidade. Nós também devemos procurar alegria. E eu pergunto, a sua casa é um lugar de alegria? Quem vai na sua casa, ou os seus vizinhos, que vizinho escuta mesmo o que se passa na casa do outro, ele sente que a sua casa é lugar de alegria? Ele tem vontade de entrar e ficar ali? Eu vou muito mais além, como disse Sara Jéssica na hora do louvor. Jesus tem prazer em ficar na sua casa. A sua casa é um lugar de alegria, é um lugar de paz. Veja, amados, Filipenses 4:4 diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez lhes digo, alegrai-vos. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Como é que nós podemos dizer que Deus é bom, que servir a Jesus é bom, que ser uma nova criatura é bom, e a gente anda assim? Como disse um dia, irmão Zeca falou que ele estava pregando aqui. Tem gente que parece que passou a noite todinha chupando limão, porque vive com a cara azeda. E é verdade? Se temos Jesus, nós temos a verdadeira alegria, porque Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. E se você não tem esta alegria, peça ao Senhor que Ele vai dar esta vida de alegria, de abundância e paz ao seu coração. Porque se você viver isso, o mundo vai querer esta mesma alegria para Ele, e a sua vida vai glorificar o Pai que está nos céus. Também, queridos, Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar, uma adoração ao Senhor. A Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo disse: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E eu pergunto, Jesus é o primeiro lugar na sua vida? Ah, irmã, já foi, sabe? Eu assim me lembro quando eu aceitei a Jesus, tudo, olha, não deixava nada vir antes do Senhor. Mas e hoje? Qualquer compromisso tira você do reino de Deus, tira você da casa de Deus. Tudo no mundo que aparece é mais importante. Até festa de aniversário de formiga é mais importante que você estar na casa de Deus. Porque hoje é a época das desculpas. E nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar, porque se Ele não for o primeiro, é pura ilusão. Deus é Deus, Ele não vai aceitar segundo plano, nem terceiro. O primeiro lugar é dele, eternamente Ele é Deus, de eternidade a eternidade, só Ele é Deus. E é um privilégio colocar este Deus em primeiro lugar na nossa vida. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus de milagres, Ele é o Criador de todas as coisas, de todas as galáxias. E é um privilégio ser seu filho, servi-lo e colocá-lo em primeiro lugar. Unidade, outro valor estabelecido pelo Senhor para os nossos lares, para as nossas igrejas, para as nossas vidas onde nós estivermos. A unidade, a união. João, Jesus Cristo falando, e o evangelista João escreveu, ele diz: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Gente, família é lugar de união, de amor. Tem famílias que o povo nem se fala. Vai dizer para o teu pai, viu? Vai dizer para a tua mãe.
Filho, irmãos que não conversam uns com os outros. Queridos, nós precisamos resgatar essa moeda da unidade, porque Jesus disse: como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem-se uns aos outros. Nós precisamos resgatar esse valor dentro da igreja. Não é esse amor só da hora aqui da saudação, não, porque esse amor é fácil. É o amor de dar a outra face. É o amor realmente da hora da dificuldade, da luta, de você estar ali, de você saber que alguém foi injusto com você, falou mal de você, e você dizer: Senhor, enche meu coração de amor, porque eu quero amar essa pessoa como tu amas. Porque se essa pessoa não tem amor para dar, é uma pessoa seca, é uma pessoa triste, é uma pessoa infeliz, e ela precisa mais do que outro de amor. Dons espirituais e talentos, Deus deu para você. Você diz: eu não sei se eu tenho dom. Não tem. Você tem. Você pode até não saber qual é, mas você tem. E se você perdeu, trate de procurar até achar. Porque a Bíblia diz: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Lembre que eu não estou falando de talento. Eu estou falando dom, aquele presente espiritual dado por Deus a você, para edificar a sua casa e edificar a sua igreja. Por último, a gente poderia dar tantos valores, mas eu trouxe alguns, e o último é o testemunho. Atos 1:8, o Senhor Jesus Cristo disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. A igreja do Senhor Jesus Cristo, as famílias perderam essa dracma. O povo não evangeliza mais. Às vezes o máximo que faz é dizer: tu vai na minha igreja. Aí o outro diz: vou não, porque eu também tenho igreja. Vamos na minha. Não é isso. É evangelizar. É dizer o que Jesus fez. É dizer o que Jesus faz. O que Ele vai fazer. E principalmente que Jesus Cristo morreu por todos, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Queridos, nós somos uma geração eleita, como nós lemos no início, um sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas tem um objetivo, e o objetivo está nesse restante do versículo, que é 1 Pedro 2:9, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja do Senhor Jesus Cristo, as famílias, têm perdido a oportunidade de serem testemunhas do grande amor de Deus. Olha, amados, depois que você perde, aí vem a segunda fase, que é reconhecer a perda. Diz o texto que aquela mulher percebeu que tinha perdido. Olha, quando algo não está completo, ele perde seu valor. É ou não é assim? Você pode comprar um carro 0 quilômetro. Você tira ele da concessionária, vai até sua casa e você volta. O carro já não tem o mesmo valor de quando você pegou na concessionária. Por isso que nós precisamos reconhecer o que nós temos perdido nas nossas casas, nas nossas famílias, na nossa igreja. Precisamos reconhecer, porque tudo começa apenas com um primeiro passo. Ali em Brumadinho, né, aquela barragem, eles querem dizer que aconteceu assim. Como se a gente fosse enganado, ou se nós nos deixássemos enganar. É lógico que começou, aquilo levou um tempo. Nada acontece daquele jeito assim, ó. É um desgaste. Se você se tornou um mentiroso, você começou com uma mentirinha, viu que deu certo, você vai e continua a mentir. Ou senão você tem que mentir outra mentira maior para poder segurar a primeira mentira que você inventou. Tudo começa de pouquinho. Aquela mulher sentiu que perdeu uma dracma e ela foi atrás. Aquela mulher, ela viu que a destruição estava batendo à sua porta e ela disse: eu vou procurar. Às vezes nós perdemos algo ou alguma coisa, mas nem percebemos imediatamente. Alguém vê e nos fala. Deus fala. O Espírito Santo não se cala, a não ser que você já errou tanto. Deus que habita em vós.
Mas Ele fala através de uma música, fala pela palavra, fala na igreja, dizendo: você volte. Você perdeu uma dracma, é preciso reconhecer que perdeu, porque somente quando a gente reconhece que perdeu, é que a gente vai procurar. É preciso reconhecer, nós só paramos para procurar se a gente sente falta. E se você perdeu e não está sentindo falta, ainda é pior a sua situação. Porque você perdeu algo importante e nem está sentindo falta. Olha, irmãos, numa oficina, existe aquela parte que o dono da oficina, ele joga fora, que fica aquele montão. Ali ele não quer mais nada. Até se alguém entrar e pedir alguma coisa, ele diz: pode olhar aí no ferro velho, se tiver alguma coisa pode levar. Mas quando é ainda alguma coisa que é aproveitável, ele guarda. E você não pode deixar para lá aquilo que você já perdeu. Você reconhece que perdeu não apenas valores estabelecidos por Deus, mas que você perdeu a comunhão que você tinha com Ele. Você tem a mesma comunhão com Deus de quando você tinha quando aceitou Jesus Cristo como Salvador? Você tem prazer em estar na presença de Deus? Você reconhece isso? Você consegue perceber que você não passa mais tempo na presença dEle? Você não tem prazer em ler a palavra dEle? Você tem que reconhecer para que possa procurar. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5 diz: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Aquela mulher não sabia onde ela caiu, onde ela perdeu, mas ela tomou logo uma decisão: acender aquela candeia para procurar diligentemente. Você reconhece que não ama Deus mais do mesmo jeito? Você perdeu a vontade de falar do seu amor, de testemunhar, de dizer que é um servo dele? Você perdeu a unidade na sua casa, na igreja? Você deixou de ser exclusivo do Senhor? Você perdeu a paz que excede todo entendimento? A alegria de vir na casa do Senhor? Como disse o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você vem que parece que vai para o matadouro. Perdeu a alegria. Não tem mais prazer na oração, na leitura da Bíblia, vir à igreja. E eu pergunto: você reconhece que perdeu alguma dracma? A terceira e última fase é busca diligente, ou a busca diligente. Queridos, aquela mulher, quando percebeu, ela procurou diligentemente. E eu fui procurar o que era diligente. Diligente é ser zeloso, atento, cuidadoso, aplicado, ligeiro, rápido, pronto. É exatamente o contrário de negligente, indolente e moroso. A igreja do Senhor Jesus Cristo, as nossas famílias têm sido indolentes, têm sido famílias negligentes com o Senhor e com as dracmas que Ele nos deu. A primeira coisa que aquela mulher fez foi acender a candeia, a lâmpada, porque aquelas casas, como eu falei no início, elas não tinham janela para iluminar, elas eram escuras. E se você quer saber quais as dracmas perdeu, você tem que pedir que o Espírito Santo de Deus ilumine o seu coração. Sabe por quê? Porque nós temos um coração que é enganoso, é escuro, viu, irmãos? A gente só vai conseguir ver que perdeu e onde perdeu se a gente pedir para o Espírito Santo de Deus mostrar. Porque também só Ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Só começamos a procurar quando a gente dá por falta. E quanto mais cedo nós procuramos, quanto mais cedo reconhecemos que perdemos, nós podemos achar. Principalmente se nós acendermos a candeia, nós precisamos fazer a nossa parte. Ó Senhor, me mostra. Aí você vai embora. Não espera. Não sonda seu coração. O salmista disse: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por caminhos eternos. Precisamos pedir que o Senhor acenda a sua luz dentro de nós. O ponto central de tudo isso, como falei no início e quero repetir, é que quando alguém valoriza alguma coisa e ela perde, ela vai à procura. E eu pergunto a você:
você tem valorizado as bênçãos espirituais que o Senhor tem lhe dado e que você tem perdido? Ou você tem feito como Jacó: Senhor, eu não vou te largar enquanto eu não achar aquilo que eu perdi. Concluindo, eu queria dizer que Jesus começa essa série de parábolas aqui no capítulo 15, como nós lemos. Primeiro, ele falando da ovelha perdida. Ele queria mostrar que quando nós nos perdemos, Ele tem um amor incondicional para conosco. Eu gosto de uma música que os jovens cantam aqui: esse incansável amor de Deus. Ele primeiro falou o que Ele faz quando nós estamos perdidos. A gente canta aqui: Ele sobe montanhas, derruba muralhas, e Ele faz tantas coisas para nos encontrar. Veja que só depois dele dizer o que Ele faz para nos encontrar quando nós estamos perdidos, é que Ele fala a segunda parábola, que é uma continuação. Qual a atitude sua quando você perde alguma coisa que Deus lhe deu? A sua atitude é igual a do bom pastor? A sua atitude é de procurar como a dracma, como ele procura a ovelha, como ele te procurou? Depois que ele fala da dracma, da mulher que perdeu, e ela foi diligente tanto quanto ele, eu pergunto: você está sendo diligente para procurar aquilo que Deus tem lhe dado? Você tem lutado pela sua família? Queridos, o diabo quer destruir a sua família, porque família é projeto de Deus. Não deixe, procure aquilo que está perdido. E se desapareceu, Deus pode trazer à existência até o que não existe. E se o amor morreu, Ele é aquele que ressuscita. Não há impossíveis para Deus. Nós podemos não crer, mas para Deus nada há impossível. Agora eu pergunto: qual a sua resposta diante de tão grande amor que Ele teve ao lhe buscar, ao morrer por você? Ele é o bom pastor. E somente por último, ele conta a parábola do filho pródigo. O pai não vai atrás do filho, não é? Porque ele já tinha contado a parábola do pastor de ovelhas. Mas ele mostra que o pai está esperando. O Senhor está nessa noite dizendo para você que Ele está lhe esperando. Ele quer novamente ter comunhão com você. Ele está dizendo hoje à noite aquilo mesmo que Ele falou lá em Apocalipse: lembra-te onde caístes e volta, arrepende-te. Ele está lhe esperando de braços abertos, para dar novas sandálias, colocar um anel no seu dedo, lhe dar roupas novas, e ainda vai fazer uma festa, como o texto diz, uma festa nos céus. Hoje, se você se arrepender dos seus pecados, você que ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, se você não se arrependeu ainda, você pode se arrepender hoje, e vai ser festa aqui, festa no céu, porque Jesus Cristo disse: eu lhes digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Festa em nossa casa e festa na casa do nosso Pai. Qual a resposta que você vai dar para Deus? Peça a Ele que acenda da sua luz dentro do seu coração, para que nessa noite o Espírito Santo possa lhe mostrar o que está errado. Que você possa terminar essa noite em festa, testemunhando como Eliane fez, do que Deus fez na sua vida, o que Ele lhe deu e o que Ele deseja que você faça. E que você possa voltar em nome de Jesus. Que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe, para a glória e a honra do seu santo nome. Amém.